Olá pessoal, vamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos conversar sobre programação assíncrona no JavaScript. Então, primeiro, para fins aqui didáticos, vamos conversar sobre o que é assíncrono e o que é síncrono, a diferença de síncrono e assíncrono. Então, vamos imaginar que nós vamos em um restaurante, certo? E aí você vai estar num restaurante e esse restaurante funciona de forma assíncrona. Então, tem uma mesa 1, mesa 2 e mesa 3. Se o restaurante funcionasse de forma síncrona, né, vai chegar alguma pessoa aqui nessa mesa 1, aí vai fazer um pedido, certo? Vamos dizer que o cara faz o pedido aqui, aí tem um garçom que vai levar o pedido aqui para a cozinha. Quando essa mesa 1 fizer um pedido, levar um pedido para a cozinha, se for síncrono, né? Quando é a programação síncrona, ou um funcionamento síncrono, o garçom aqui vai fazer o pedido na cozinha e vai esperar o pedido ficar pronto, levar para a mesa 1 e só após é que ele vai vir na mesa 2 e fazer o pedido. E aí depois que ele fizer o pedido da mesa 2, estiver completo e entregar na mesa 2, ele vai fazer o pedido da mesa 3. Então isso que funciona de forma síncrona, né? Vai um de cada vez, né? E aí ele só passa para o próximo quando um pedido é realizado, ele só passa para o próximo quando ele entregar o anterior. Isso é o síncrono. Agora vamos entender aqui como é que funciona de forma assíncrona. O que é o funcionamento assíncrono, certo? Vou limpar aqui. Então vamos imaginar que de novo aqui é a cozinha, né? E nós estamos as mesas aqui, mesa 1, mesa 2, mesa 3, certo? E aí no funcionamento síncrono, tem a mesa 1 aqui, tem o garçom aqui, né? A mesa 1 vai fazer um pedido, o garçom leva esse pedido para a mesa 1, né? E ele já, no momento que ele registra o pedido aqui, ele faz o pedido 1, ele não fica esperando o pedido ficar pronto para poder fazer o pedido da mesa 2. No mesmo momento ele já vai fazer o pedido aqui na mesa 2 e deixa o pedido lá com a cozinha. E também já faz o pedido na mesa 3, certo? E aí no momento ele fez os 3 pedidos de uma vez, né? Fez um, fez outro e fez outro. E não esperou que ficasse um pronto para depois atender o outro. E aí no momento que a cozinha aprontar qualquer um desses pedidos, ele vai avisar o garçom, certo? Geralmente tem uma campainha, né? Alguma coisa que dá um sinal pro garçom. Aí o garçom vai pegar o pedido e levar até a mesa. E aí, como é que funciona de forma assíncrona? Pode ser, por exemplo, que o primeiro pedido a ficar pronto vai ser o da mesa 3, que foi o último que pediu. Vamos supor que esse aqui pediu uma carne de churrasco, aqui pediu um frango assado, e esse aqui pediu um hambúrguer, né? Então o hambúrguer fica bem rápido, bem mais rápido. Então a cozinha aprontou logo o hambúrguer e já devolveu. Vamos dizer que o garçom vai trazer primeiro esse aqui, né? Depois ele vai levar o primeiro, pode ser, né? E depois levar o segundo aqui que pediu, né? A segunda mesa. Então, como é o segredo do funcionamento assíncrono? Né? Que os pedidos, a ordem dos pedidos nem sempre vai ser a mesma ordem das respostas, né? Depende do que ficar pronto primeiro. E que no caso do restaurante, o garçom faz o pedido da mesa 1 e ele não fica esperando que o pedido fique pronto para levar até a mesa. Ele já vai logo na mesa 2, ver qual é o pedido dele, na mesa 3 até. E aí se tiver 10 mesas, ele vai fazendo o pedido de todas as 10. No momento que qualquer mesa tiver com o pedido pronto, vão avisar ele e ele vai levar até a mesa, certo? Então esse é um conceito que a gente deve dar para levar um pouco para o lado da programação assíncrona, né? Então voltamos aqui. Imagine que a gente está fazendo uma aplicação, né, e eu faço uma requisição, abrir uma tela, e nessa tela que eu vou fazer uma consulta de dados, eu tenho que fazer 3 operações. Primeiro, gravar um log no banco de dados lá no SQL. Né? Log é um registro de quem está acessando a aplicação e está fazendo o quê. Né? Geralmente a gente grava em tudo. Né? Então eu vou gravar um log com o registro do que eu estou fazendo. Vou fazer outra operação que é a consulta no banco de dados, trazer umas informações, e a terceira que é apresentar esses dados da consulta na tela. Então, numa linguagem de programação que funciona de forma síncrona, né, como as tradicionais, PHP, Ruby, Java, Python, essas operações são feitas em sequência e só é feita a operação 2 quando a operação 1 ser concluída. E só é feita a operação 3 quando a operação 2 é concluída. Né? Então, é em sequência na hora de execução. Esse é um problema que a programação assíncrona tenta resolver. Né? Ele possibilita que as ações independentes, claro, se você tem na verdade, ações independentes, né? Eu vou executar 3 operações, né, para uma chamada, mas as operações são independentes, então eu posso executar elas de forma paralela, independente, né? Então, o JavaScript utiliza esse
conceito aí de High Order Functions, ou simplesmente a gente conhece como funções de callback, né, que são o recurso que utiliza para implementar a programação assíncrona, onde ele consegue executar funções, né, métodos, operações que são independentes, né, de forma realmente independente, né, paralela. As funções de callback possibilitam passar uma função como parâmetro para outra função. Então, geralmente em outras linguagens também você não vê muito isso, né? Tipo Java, PHP ou Python. No JavaScript tem essa opção de eu passar uma função como parâmetro para outra função. E aí essa função que eu passo como parâmetro, ela geralmente é a função de callback, né? Que é a função que vai ser executada quando a operação concluir. Então, aqui tem alguns exemplos, né? De operações que a gente pode executar. Depois eu vou executar tudo aqui, né? Vou copiar esse código aqui para a gente executar aqui no navegador e ver como é que ele funciona, certo? Então, eu vou executar aqui no arquivo JavaScript, né? Então, eu tenho esse arquivo aqui, eu estou executando aqui 3 operações, né? Log A, B e C, numa linguagem tradicional que funciona de forma síncrona, né? Ele vai executar nessa ordem, primeiro o A, depois o B, depois o C. Aqui no JavaScript eu estou usando a função setTimeout, né? Que é esse código aqui vai executado após 3 segundos, esse após 2 segundos, esse após 1 segundo. Então, a gente vai ver aqui que a ordem de chamada vai ser a ordem que está escrita. Eu vou chamar essa, essa e essa. Mas a ordem de retorno, né, de execução, vai ser o contrário. Essa, essa e essa. Porque essa vai executar depois de 1 segundo, essa depois de 2, essa depois de 3. Né? Esse é o funcionamento, por exemplo, do JavaScript assíncrono. Né? Ele possibilita, por exemplo, vai demorar 1 segundo, saiu primeiro, segundo, e aí saiu na ordem inversa, né? Porque ele funciona de forma assíncrona, de forma independente. Nem sempre a ordem que você chama as funções vai ser a ordem que elas serão finalizadas. Pode ser que a ordem que você chama é a ordem que vai executar, mas a finalização dela depende do comportamento de cada um. Então vamos continuar. Aqui está um exemplo mais complexo, né? Mais maior, que seria, por exemplo, o que eu citei lá no começo, né? A gente vai gravar um log, depois consultar uma lista de usuários e depois exibir esses usuários na tela, por exemplo. Então, esse código aqui faz exatamente isso aí. Eu vou copiar ele aqui para a gente executar e ver ele em execução. Então, imagine aqui que eu tenho uma lista de usuários, vamos dizer que aqui é o nosso banco de dados, né? E aí eu estou simulando, esse setTimeout é para simular que eu estou fazendo uma operação no banco. Vamos dizer que eu vou fazer uma operação no banco e quando eu estou interagindo com o banco de dados eu não sei que tempo é que vai demorar a requisição, né? Pode ser que demore por muito. Aqui pode demorar até 3 segundos, essa aqui pode demorar até 2 segundos, né? Que é a consulta de nomes. Então o que eu faço aqui? Eu executo o addLog, né? Eu chamo a função de, vamos dizer que é uma função que vai gravar log lá no banco de dados não sei aonde, e executa outra função que é de consultar os nomes. Essa outra função de consultar os nomes, né, ela espera aqui receber um callback, né, um parâmetro que é um callback. Então, quando eu executo a função consultar nomes, eu tenho que passar uma função aqui como parâmetro, que é justamente isso aqui. Então, eu executo, para mim, a gente já viu na aula passada, né, para mim executar a função é passar esses parâmetros, chamar o nome da função, né, e passando os parênteses. E dentro dos parênteses eu passo os parâmetros para essa função. No caso, essa função espera receber um callback, que é uma função. E aí aqui dentro eu passo uma função, né? Eu crio uma função dentro aqui para passar justamente a função, né? É uma função que eu chamo de... É uma função anônima, né? Que a gente chama, só tem um function. Aí nessa função eu espero receber um parâmetro eu chamo de nomes, né? E aí aqui dentro dessa função eu só exibo os nomes. Que é exatamente o que vai fazer aqui, né? Ela vai chegar aqui e aí eu vou retornar essa função, que é essa função que eu vou passar aqui, ela vai ser executada aqui e passa na lista de nomes. Aí vai ser executado os nomes, né? Claro que ela vai ser executada só depois que passar aqui de 1 a 2 segundos, certo? Então a gente vai executar aqui para ver como vai acontecer, né? Estou executando, ó. Chamou o adicionar log. Ela chamou o adicionar log, né? Que apareceu essa mensagem aqui. Depois apareceu essa mensagem aqui, né? Buscando os nomes, chamou essa operação aqui. Então as duas foram chamadas em sequência na ordem que foi chamada aqui. Na ordem que estão declaradas aqui, né? Aí primeiro ele exibiu a lista de nomes, né? Primeiro apareceu essa listagem aqui, que é a lista desses nomes aqui. Então vamos dizer que a lista, o resultado da consulta de buscar os nomes, se eu estivesse colocando os dados na tela, eu já ia colocar os dados na tela, mesmo sem ter ainda nem gravado o log. Aí só depois, ó, que foi
apareceu a mensagem aqui de log gravado, né? Então só depois ele foi gravar o log. Então aqui eu estou realizando duas operações, mas elas são independentes, né? Eu não dependo de consultar, eu não dependo de log para consultar os nomes e nem eu dependo de consultar os nomes para adicionar o log. Então são operações que eu posso realizar de forma independente. Então eu só executo elas aqui, né? Eu utilizo desse recurso do JavaScript de funcionar de forma assíncrona. Eu faço a chamada delas aqui e deixo executando. E aí, como eu preciso do retorno dos nomes, né? Mesmo ela, como ela é uma função assíncrona, aí eu tenho que passar uma função para ela, que é essa função que eu passo aqui dentro, né? Para ela poder me avisar quando a função consultar nomes tiver um resultado pronto. Então, a gente fala que essa aqui é uma função que eu passo de callback, né? A função principal aqui é consultar nomes, e ela recebe uma função com parâmetro, né? E essa função com parâmetro tem o objetivo de poder dar um retorno quando a função principal estiver pronta. Ah, mas